Vamos começar, né? Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, meu nome é Sudarlan de Castro e bem-vindos, né? Mais uma nova live aqui. Nessa live aqui eu quero falar de um episódio que ocorreu que, para mim, de certa forma impacta direto a economia brasileira. Claro, as coisas que acontecem na Câmara Federal, em Brasília, me chamam muita atenção. Principalmente a atitude de deputados federais, esses parlamentares pagam por nós altíssimos salários para fazer besteira. Muitos deputados federais que há em Brasília realmente dão um jeito, acolá, o outro, desviar emendas parlamentares e aí de vez em quando você pega com dólares na cueca e agora os senadores também, né, sendo pego com dólares na cueca. Mas, além do fato da corrupção sistemática que há em Brasília, a gente nota que o conteúdo político desses deputados anda realmente caindo muito. E o efeito bolsonarismo de 2018 não refletiu em 2029. Muitos candidatos a vereadores e prefeitos que utilizaram-se da bandeira de Bolsonaro perderam as eleições. Então, esse movimento bolsonarista, ele está com seus dias aí contados por causa que não existe um líder. Claro, a gente tem que realmente notar que Bolsonaro tem uma parcela de voto, exatamente, mas ainda não é o suficiente para colocar de forma hegemônica o bolsonarismo, que é totalmente diferente da direita, dentro do nosso país. E graças a Deus que isso não está acontecendo. Porém, é importante salientarmos que os filhos de Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, ao se pronunciar de forma agressiva em ataque à China, ele coloca o país em risco. Nós já temos problemas demais para que o filho do Bolsonaro busque mais, principalmente com grandes e importantes parceiros comerciais. É um parlamentar que não serve para nada. Nunca, de fato, era interessado em trabalho, fez um concurso para escrivão da Polícia Federal e pouco tempo ingressou na vida pública e se beneficiou com recurso público. E sabemos muito bem a trajetória dessa família Bolsonaro que só vive na política, parasitas na nossa política. Filho vereador, filho senador, filho deputado, presidente. Não há uma outra profissão a não ser a política. Bolsonaro até que tentou na carreira militar, mas foi fracassado. Veja bem, nesses últimos meses, últimas semanas, principalmente nesse ano todo de 2020, os problemas que esta família vem provocando no Brasil é estarrecedor, ao ponto de eu ficar perguntando por que é que o Senado, a Câmara, não faz nada. Não, vejamos bem, nós ultrapassamos de 170 mil mortos, onde o negacionista Bolsonaro fala que o gripezinho, a gripezinha, que esse vírus só pegava em maricas. Mais de 170 mil brasileiros mortos e os que sobreviveram chamados de maricas. E Bolsonaro implica, porque o amor afetivo que tem pelo Donald Trump, isso é relação, essa questão aí de relação de amor, que ele realmente falou I love you Trump, Bolsonaro e Trump, isso é um carinho homoafetivo. Eu vejo dessa forma, porque países fazem acordos com países. De fato, o Brasil sempre fez acordo com diversos países. E em gestões anteriores, mesmo que as pessoas ainda queiram dizer que tínhamos apreço a países comunistas, e que o Brasil nunca foi comunista, nem tampouco socialista, sempre um capitalista buscando seu espaço na economia mundial, nós nunca fomos tão subservientes a um país. A gente nunca teve essa servidão a um país como o Bolsonaro tentou fazer, agora não tem mais possibilidade porque Joe Biden ganhou, com os Estados Unidos. E aí o que acontece? O Trump perdeu. De fato, os estados decisivos americanos dão cada vez mais a vitória de Joe Biden. E então o Bolsonaro
fica desamparado, sem seu grande amor. E aí ele começa a atacar os Estados Unidos. A figura de Joe Biden, não a América. Não, ninguém vai esquecer quando Bolsonaro ameaçou os Estados Unidos com pólvora. Essa é uma das maiores pérolas que este governo já fabricou. Ameaçar um gigante nuclear, né? Um arsenal bélico poderoso de destruir metade do planeta com pólvora. Só aqui no Brasil. Mas o que falar quando o Eduardo Bolsonaro, porque a gente tem que separar aquilo, questões ideológicas, com questões comerciais. Os nossos maiores parceiros comerciais hoje no Brasil é a China, os Estados Unidos e a Argentina. O Bolsonaro brigou com os três, ou vive arrumando treta com os três. Antigamente nós não tínhamos nenhum problema com os Estados Unidos, mas quando as eleições de 2020 vieram, que a possibilidade de Joe Biden ganhar era enorme, aí nós tivemos imensos problemas agora. Porque Bolsonaro ataca sim os Estados Unidos, que compra grande parte do nosso minério de ferro, nosso aço, o metanol, o milho, muitas coisas. E aí nós temos o maior parceiro comercial, que é a China, que compra quase tudo do Brasil. E a nossa balança comercial realmente depende da China. Mas diferente dos americanos, os chineses são mais concentrados, programáticos. Eles não vão pela emoção. Então, se existe uma possibilidade dos chineses deixar de comprar mercadoria da gente, será por um espaço curto de tempo. Mas os americanos, se realmente levantar sanções contra o Brasil, aí é um longo tempo. E tudo isso começou por uma questão ideológica. A tecnologia 5G ela é realidade. E nós sabemos muito bem que um país que gosta de espionar os demais é os Estados Unidos. Lembra aquele caso do Snowden? Pois é, foi ele que denunciou que os Estados Unidos investigavam todo mundo. E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro ataca a China com a desculpa que a 5G seria uma tecnologia para espionar os brasileiros, as empresas. Nesse sentido, porque nós não somos grande coisa em questão tecnológica e industrial. Então, o que é que os chineses iam espionar no Brasil? Como a gente planta bem a soja, o milho, o feijão, o arroz, que a gente está comprando caro? Como é que se produz leite ou cria uma vaca? Porque, na verdade, quem mantém o pêndulo dessa balança comercial é o agronegócio. O que o Eduardo Bolsonaro fez e a resposta da China, em seguida, nos mostrou o pânico realmente real vindo em direção a nós, pela fala imprudente e irresponsável, mentecapta de um deputado, que é filho do presidente. Aquilo que ele fala repercute de forma positiva ou negativa, na maioria das vezes negativa. Então você, dentro da realidade, em mercadologia, economia, estratégia, geopolítica, o Brasil se posiciona de forma pueril, infantil mesmo, porque briga com seus principais parceiros comerciais e ainda insiste em dizer que é uma democracia e faz acordo com todos os países, como o ministro fracassado Paulo Guedes falou ontem. Os dois países, sim, Estados Unidos e China, têm uma briga comercial e principalmente tecnológica, são os dois países de ponta que dominam o mundo, meu irmão. E nós estamos falando de mercado, não estamos falando de bandeiras. Porque se for comparar a cor da bandeira, os americanos são vermelhos. E nem por isso nunca foram chamados de comunistas socialistas. Não existe bandeira mundo afora, verde e amarela, como foi implantado aqui no Brasil. Essa bandeira verde e amarela lutando com a bandeira vermelha. A Inglaterra também tem parte da sua bandeira vermelha. Aquela coisa vibrante. Mas nós não estamos falando questões ideológicas partidárias, estamos falando questões de mercado. Vejamos bem, a fala irresponsável de Eduardo Bolsonaro coloca em risco o agronegócio brasileiro. E eu pergunto onde é que estão os empresários do Brasil, os grandes produtores agrícolas, que não vão lá e dar um tapão na boca de Eduardo Bolsonaro. O Brasil já não passa grandes momentos econômicos. E nós temos uma ingestão administrativa nesse governo que encerra o futuro que nos aguarda. Então, se você perde parceiros comerciais importantes, como o caso da China e o próprio Estados Unidos, porque agora Bolsonaro aqui no centro briga com os dois.
E quando o Eduardo Bolsonaro vem em seu Twitter e fala aquilo, porque é abalizado, gabaritado por seu pai. Porque se o pai dele fosse alguém realmente tão machista, autoritário, uma pessoa que preza os bons costumes familiares, já tinha dado uma surra nesse menino. Esse menino não, porque o cara já tem mais de 30, caminhando por 40 aí já. Já é uma pessoa madura e irresponsável. Aí, essa tecnologia 5G, ela vai beneficiar realmente o próprio agronegócio. O nosso agronegócio, ele é muito voltado agora pela tecnologia. E nós estamos falando, né, de quem é que vai espionar ou deixar de espionar. Afinal de contas, o Brasil realmente é um país que provavelmente muitos desses países não terá interesse de querer saber o que está acontecendo no Brasil. Afinal de contas, nós somos um país agrícola, nós não somos um país tecnológico, industrial, e poderíamos ser tecnológico. Hoje, grande parte dos nossos cientistas, dos nossos engenheiros, as pessoas mais estudadas e gabaritadas do nosso país, trabalham fora em outros países. Porque o Brasil nunca levou a sério a educação, o desenvolvimento científico e tecnológico no nosso país. E governos pecaram, governos anteriores, e esse governo é que odeia mais a educação. Então, se hoje Estados Unidos e China realmente brigam pela hegemonia tecnológica, e o Brasil tem que escolher qual um dos dois vai ficar, e tem que fazer negócio, nada impede, e muito menos que o Brasil procure briga com os dois. O que estamos vendo aí é um irresponsável querendo realmente prender a sua base eleitoral com uma retórica do bem contra o mal, dos vermelhinhos contra os verdinhos amarelos. E aí, eu chamo a atenção para uma coisa. A China, deixando de comprar as coisas no Brasil, como é que ficará o Brasil? Essa camisa aqui que eu estou vestida, vocês acham que esse tecido vem de onde? Esse celular que eu estou fazendo a live, o ring light que está iluminando o celular, o microfone que eu estou falando, a caneta que eu estou usando. Afinal de contas, é Bic, né? O Bolsonaro deixou de usar a Bic porque ela é francesa, né? Tá entendendo? A maioria desses produtos são fabricados na China. Nós pouco temos contato com os produtos americanos porque são caros. E o Brasil realmente não exporta ou importa de grande quantidade dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. E na verdade são pé no saco. A taxação do nosso aço de 15% subiu para 145%. Aí você acha que esse país é amigo do Brasil, os Estados Unidos? Ou acha que a China é amiga do Brasil? Né? Ou seja, Estados Unidos e China não são os nossos amiguinhos. São parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, concorrentes comerciais. Quem não lembra as inúmeras vezes que os Estados Unidos sempre aprontou conosco em relação do nosso agronegócio? Eu me lembro muito bem, na década de 90, com a produção da laranja, depois com a produção da soja e com a carne, e sempre ainda hoje vem falando isso, vem fazendo. O Trump fez uma taxação de imposto bem alta do nosso minério, nosso aço, para poder beneficiar, ajudar as empresas americanas. E aonde é que ficou esse acordo amigável que existia entre Brasil e Estados Unidos, assim como o Bolsonaro falava? Não, nessa hora não existe, porque países fazem acordo com países. O que nós temos de errado aqui é que um presidente eleito estava querendo fazer acordo com outro presidente eleito. E quando eu falo presidentes eleitos, eu estou me referindo que são trocáveis por períodos eleitorais. Hoje é certeza, 100%, que Donald Trump não é mais o presidente dos Estados Unidos, porque ano que vem, 20 de janeiro, será Joe Biden. O Joe Biden estará na Casa Branca. E Bolsonaro tem pouquíssima afinidade com ele. E a China? Como ficará? Não, porque não é a primeira vez que este governo ataca a China. Nunca eu ouvi falar que o Brasil, em seus períodos passados, mesmo com a grande compra e venda de produtos chineses, nós tínhamos tantas desavenças com os nossos parceiros comerciais. Mas esse governo já começou sendo atacado de inúmeras formas. Com Ernesto Araújo, com Abraham Weintraub, com Eduardo Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro. E a briga parece que se estende mais porque
Eu não sei onde é que Bolsonaro colocou na cabeça que a vacina chinesa, né, da Sinovac, a Coronavac, na qual produz também a H1N1, ela vai infectar mais ou matar os brasileiros, sendo que o mundo está de olho nessa vacina como a da Pfizer e da Oxford. De melhores resultados foram a Coronavac e a Pfizer. A Oxford ficou com em torno de 75%, então a terceira é melhor. Mas o mundo precisa. São aí aproximadamente 7 bilhões e precisa de uma grande quantidade realmente de vacinas. Mas nós estamos vendo ela de forma ideológica e não científica, né? Ao ponto dos brasileiros questionar revistas científicas importantes dando aval a essa vacina. Mas não quero tomar vacina, é chinesa. Meu irmão, tu vai tomar qualquer uma. Se você não gosta de tomar vacina, aí é o problema seu. Mas se você colocar de forma ideológica, na qual a curva de contaminados no Brasil vem crescendo, de novo, chegamos agora a esse patamar como se estivéssemos em maio, né? Foi agora os dados postos essa manhã, isso preocupa. O Brasil está vivendo o início da segunda onda do coronavírus. E vamos ficar brigando nessa retórica desgraçada? Nós já tivemos aí a prova que o bolsonarismo vem perdendo espaço. Nenhum candidato a vereador e nenhum candidato a prefeito conseguiu ter sucesso levando essa bandeira. As pessoas estão cansadas disso. Mas você paga um alto salário a um deputado federal para falar besteira. Quem Eduardo Bolsonaro representa? Os milhões de idiotas que seguem eles. Claro, os idiotas também têm os seus. Mas a Câmara, quando se omite e dá uma resposta dura, porque esse rapaz já cometeu inúmeras formas de decoro parlamentar, não era nem para estar mais exercendo o cargo como deputado federal. Mas também o agronegócio, os grandes empresários do Brasil, por que fica calado da tamanha besteira que Eduardo Bolsonaro fala? Se o Brasil perder acordos comerciais com a China, numa quantidade de 40 milhões de desempregados que temos, e ainda com a possibilidade de desempregar mais se esse parceiro comercial deixar de comprar os produtos brasileiros, né, o nosso agronegócio, hoje o agronegócio é que sustenta o Brasil. O agronegócio sustenta ele de todas as formas, né? Tanto no setor tecnológico como rural. E se perdermos, como ficará o Brasil? Uma coisa que levou anos e anos até chegarmos nesse patamar. Os Estados Unidos, a gente praticamente aí já está vendo que poucos acordos serão feitos, porque afinal de contas quem assumirá é Joe Biden e Bolsonaro e filhos não aceitam. Nem o que falar da Argentina. Alguém vai falar do Mercosul? Como é que está a situação? O que temos de fato é que nós não temos governabilidade. Falei ontem numa live sobre a questão de Paulo Guedes, esse ministro que fracassou, é um dos piores ministros da economia que já tivemos. O Brasil não tem acordos extraordinários, reformas importantes não foram feitas. Nós colocamos senhores, né, de idade bem avançada que poderiam já ter até vergonha na cara e governar este país de forma séria, mas parece que colocamos adolescentes, ameninados, brincando com o poder de governar um país desse na qual representa milhares de vidas. Eu não acredito que, diante de todos esses fatos que Bolsonaro andou fazendo e vem fazendo, e seus filhos e aquele corpo de ministros, o povo não queira dar uma resposta à altura de essa sandice que está acontecendo. O Brasil não está se desenvolvendo e hoje o governo federal, o governo de Bolsonaro, é preso, refém do auxílio emergencial. E ele sabe bem disso, Bolsonaro. Tanto que ele está brigando para poder prorrogar uma ajuda emergencial que no mesmo ele foi contra. Agora é o que depende a aprovação do seu governo. E o Paulo Guedes disse que não tem como dar mais prorrogação desse auxílio. Mas o Bolsonaro quer, porque é o que mantém o seu governo. Mas a gente vai ver até que ponto o Brasil vai aguentar essa família. E até que ponto essa política internacional, com Ernesto Araújo, com o Ricardo Salles, com Paulo Guedes, com Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Até quando o Brasil vai aguentar essa maluquice? Não estamos vendo progresso nenhum.
Estamos em um retrocesso e ainda brigando com parceiros comerciais que não deveríamos brigar. Então fica a reflexão sobre a escolha certa de deputado federal. Muitas vezes nós achamos que estamos elegendo pessoas que irá representar, né, um certo propósito, um projeto, e a gente acaba se deparando com pessoas que o seu projeto é destruir o país e a economia dele. Porque o que Eduardo Bolsonaro faz na Câmara é simplesmente destruir a nossa democracia, a nossa economia, o nosso país como, né, conhecemos. Não é aceitável que aquele idiota esteja fazendo por onde que grandes parceiros comerciais possam, né, de fato, quebrar acordos com o Brasil. É uma fala irresponsável, sabendo do tamanho da asneira, ele apagou o Twitter, mas já era tarde. A China deu a resposta de volta. Independente aí de que lado que nós vamos ir para essa 5G, ela existe e o Brasil precisa dela. Se a gente não for, eu vou dizer de forma séria, se nós não formos espionados pelos chineses, tenho certeza que seremos espionados pelos americanos. Porque é o fato. Países grandes, né, observam países pequenos. E o Brasil é um país pequeno. O Brasil realmente devia prestar bem atenção que precisa do mundo, dos outros países, e não simplesmente se individualizar achando que é uma superpotência, porque nem as grandes potências conseguem sobreviver sozinhas, o que dirá o Brasil, que depende do mercado internacional para que sua balança comercial realmente possa dar, né, continuidade nas políticas públicas que temos, do desenvolvimento, né, socioeconômico, industrial, tecnológico do nosso país. Então, eu vou me despedir por aqui. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o tamanho da irresponsabilidade que é este governo, o governo Bolsonaro. Não é só os filhos de Bolsonaro, como o caso de Flávio aí, praticamente sendo processado por corrupção ativa e passiva, como o Eduardo Bolsonaro, que sempre está aprontando em atacar a China, ou o Carlos Bolsonaro, ainda que não saiu do armário. Então, e o que falar do maluco do Bolsonaro? Mas fique um recado. Em 2022, que a gente possa analisar todos os erros, porque nós só estamos 2 anos de governo e já tem tantos erros, tá tão pesado, tão cansativo, que parece que há anos que já vem esse processo. Que em 2022 a gente possa ter de fato uma nova opção diferente, porque este outsider que se apresentou como o caso do Bolsonaro foi mais eleito por um ódio criado ao petismo-lulismo do que ditamente uma renovação da direita. Não, esse é o lado mais podre que a direita já produziu. Jair Messias Bolsonaro. Valeu, galera, a gente se encontra numa outra.